Fala pessoal, meu nome é Renan Pieri, passando aqui para falar sobre política econômica mais uma vez. Saiu ontem a notícia de que o Copom, na última reunião do Comitê de Política Monetária, aumentou a taxa Selic para 13,25%, um aumento de 1 ponto percentual. Não foi um aumento inesperado, o atual novo presidente do Banco Central, Galípolo, já tinha dado sinais em entrevistas dizendo que a Selic seguiria uma trajetória de alta, né? Então está tudo dentro do combinado, mas não deixa de chamar atenção uma alta expressiva, né? É a primeira vez que o Copom, o Comitê de Política Monetária, que decide a taxa Selic, tem, na sua maioria, diretores e o presidente indicados pelo governo Lula, que, espero, coloque aí um fim, né, na série de ruídos, né, entre o Banco Central e o governo, em que o presidente Lula acusava, aí, esse aqui tá o pessoal do Copom, o presidente Lula acusava o ex-presidente do Banco Central de perseguição, de atuar contra o governo, né? O fato de que a trajetória de alta continua com a troca da presidência indica que o Banco Central está seguindo critérios técnicos, tá? Sejam eles corretos ou não. Tá? Bom, o que a gente tem para falar sobre isso? O que isso importa na tua vida? Então, se você tem aquele dinheirinho guardado, né, uma opção para guardar dinheiro é colocar em tesouro direto ou em títulos de renda fixa relacionados à Selic, então você vai receber lá seus 13,25% ao ano, tem que descontar imposto de renda, né? O que dá, em termos reais, quer dizer, acima da inflação, algo em torno de 7,75%. Né? Por que 7,75%? Porque a gente tem que considerar a projeção do relatório Focus, está aqui, né? Então o IPCA de 5,5% para esse ano. Né? Então você pega 13,25%, subtrai 5,5%, dá R$ 7,75, um dos maiores juros reais do mundo. Tá? Mais ou menos. Tá? O que é importante da expectativa de inflação do mercado? Esse relatório Focus é uma pesquisa feita com diversos agentes de mercado que dá um reflexo do que as pessoas estão esperando para a economia em 25, 26, 27 e 28. Né? Isso é importante porque são agentes econômicos relevantes, então todo mundo segue isso, o Banco Central olha isso para tomar decisão, então de fato acaba acontecendo, né? Mesmo que tendo seus vieses. O que é importante? Há 4 semanas atrás, a mesma pesquisa apontou que o mercado esperava de inflação para 25, 4,96. Então você tem um aumento aí de mais de meio ponto percentual. O que significa que estamos em trajetória de alta. Né? É o que o gráfico aqui nos mostra. Esse gráfico aqui do IPCA. Vou aumentar ele um pouco. Em azul. Né? A linha azul, então você vê um aumento da expectativa de inflação para 2025 mês a mês. Né? Então, em abril, se esperava que 2025 tivesse 3,5% de inflação. Isso vem aumentando e, a partir de mês de dezembro, tem aquele anúncio do pacote fiscal junto com a isenção do imposto de renda. Isso piora a expectativa de inflação, porque uma das formas do governo se financiar é com inflação. Né? E aí você tem uma guinada aqui em janeiro. Né? Então o mercado está menos otimista ainda do que estava antes. Tá? Eu vejo muita gente falar que o mercado está errado, que a inflação está controlada. 5,5% não é nenhum absurdo para o histórico brasileiro, embora esteja acima da meta. Né? Eu vejo muita gente dizer que a situação fiscal não é tão ruim assim. O ponto é, o mercado acredita que é. E se o mercado acredita que é, e o Banco Central tem a função de trazer a inflação para a meta, ele vai ter que usar a taxa de juros para fazer isso. Tá? Uma outra pergunta que sai da discussão é como é que o governo faz para convencer a sociedade de que a inflação vai ficar baixa, que o governo vai fazer o ajuste necessário. Precisa dar sinais, precisa convencer mais, precisa anunciar mais políticas, né, que mostrem essa disposição. A minha percepção é que o governo dá sinais difusos sobre o assunto. Ora, o ministro Haddad diz e mostra iniciativas para reduzir o déficit,
Mas, ora, outros ministros dão a entender de que o governo tem outras prioridades, né? E alguns anúncios vão nesse sentido. Bom, ponto é que não é o fim da alta da Selic. Então a gente deve ter novos aumentos de Selic, isso anunciado pelo próprio Banco Central, no anúncio da elevação da Selic. Então vou aqui ler o que está no G1. Então, diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, o comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, um ajuste de mesma magnitude da próxima reunião. Então, assim, já está anunciado que vai ter mais um ponto percentual de aumento na reunião seguinte. Tá? Por que os juros altos são ruins? Para o país, embora você possa receber mais no seu investimento, é ruim para o país porque, primeiro, as pessoas preferem renda fixa, preferem comprar título de dívida do governo e não compram ações de empresas, né? É uma forma boa de se financiar o investimento das empresas. Então, menos dinheiro para as empresas. Segundo, quem tem dívida vai pagar juros mais altos, né? Carece a dívida, o serviço da dívida, os juros também ficam mais caros. Terceiro, o próprio governo tem que pagar mais juros. Quer dizer, o governo aumenta a taxa de juros para conseguir vender dívida, ele também acaba tendo que pagar juros maiores, o que é um custo fiscal bem relevante. Quarto, se você vai fazer um investimento, para valer a pena investir numa fábrica, numa fazenda ou qualquer coisa, você tem que comparar o retorno esperado com o que você ganharia investindo financeiramente em renda fixa, né? Então, se aumenta a taxa de juros, naturalmente você tem menos condições de ganhar dinheiro no seu negócio, então você investe menos, diminui o investimento. Se você é o consumidor que quer financiar uma casa, financiar um carro, alguma coisa, você também vai ter que pagar mais caro, então menos gente compra. Ou seja, você tem uma redução da atividade econômica e com um aumento expressivo da taxa Selic, isso pode ser forte. Tá? Não é algo imediato, é algo que tem uma defasagem, porque demora um tempo para os contratos serem renovados, etc, etc. Então você pode esperar aí 6 meses a 1 ano para ver os efeitos da política monetária. Mas é um resultado significativo. Tá? Para terminar aqui, vamos mais um pouco da nota do Banco Central. Para além da próxima reunião, o comitê reforça que a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço dos riscos. O que o Banco Central está dizendo, que é de praxe, que vai continuar fazendo um aperto monetário. O aperto monetário é reduzindo a quantidade de dinheiro circulando via aumento de juros, né? Porque se você aumenta os juros, as pessoas não querem ficar com o dinheiro na mão, elas preferem guardar o dinheiro no banco, né? As empresas deixam de tomar crédito, então você tem menos dinheiro circulando, isso é um aperto monetário. Então o aperto monetário vai continuar a depender do que o Banco Central observar da economia, né? Se a expectativa de inflação continuar subindo, se o mercado de trabalho continuar aquecido, se a renda do trabalho continuar crescendo, tudo isso importa. Tá? Então acho que é isso, né? Temos então mais um aumento de Selic, uma notícia ruim, não o aumento de Selic em si, mas passar por esse momento em que a inflação sobe um pouco de patamar e o Banco Central é obrigado a dar um forte aumento da Selic, né? Nos últimos meses, em sequência. Acho que é um desafio que a política monetária tem pela frente e certamente o lado fiscal, que é o que tem mais pegado, né? Como é que faz para a gente conseguir não subir ou até reduzir a taxa de juros, que o governo tem que fazer, como é que ele faz para equacionar as contas públicas para que isso não gere esse ruído todo no mercado. Esse é o principal ponto interno. Tem também um ponto externo de a gente ter uma mudança de rota da política econômica no mundo, principalmente nos Estados Unidos, o que talvez faça que o Banco Central americano mantenha as taxas de juros mais altas, por um período mais alto. E isso joga, né, pensando aqui estrategicamente, se todo mundo está vendendo dívida, né, todo país vende dívida. Se os americanos estão pagando mais de juros, a gente tem que pagar mais também. Né? Então, e a gente tem que pagar muito mais que os americanos porque é mais arriscado comprar dívida do Brasil. Então, se os americanos sobem os juros, a gente é obrigado a subir também, mesmo que aqui tudo estivesse bem. Tá? Então, você tem fatores externos e fatores internos que justificam a decisão.
por fim, você tem fatores que fogem do controle do governo e do Banco Central, que são questões climáticas, que também afetam a inflação, a expectativa de inflação, e que aí não tem muita coisa para fazer, né? Embora, se o Banco Central tem uma meta de manter a inflação baixa, mesmo que venha no choque de oferta, ele é obrigado a talvez subir os juros, tá? Se isso tiver alguma efetividade. Legal? Então esse foi meu comentário sobre a alta da Selic. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, deixa aqui seu comentário e a gente se vê numa próxima. Até mais.